Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, paz, quem me acompanha no Instagram, Deus seja louvado pelo dia de hoje e também por aquilo que Ele nos dá a entender, ok? Eu estou começando, com a graça de Deus, fazer uma série de A Linha do Tempo de Deus, A Linha do Tempo de Jesus, ok? Porque se as pessoas não acompanhar a linha do tempo de Deus, a linha do tempo de Jesus, as pessoas elas ficam estacionadas, ok? Com a graça de Deus, enquanto eu puder falar isso aqui, eu vou estar alertando. As pessoas elas ficam paradas. Então, por exemplo, as religiões, né? Então tem religião que não aceitou o Senhor Jesus e está parado lá 3.000 anos, 4.000 anos atrás, 3.000 anos e meio, gente, eu nem sei, 3.000 anos pelo menos atrás, estão parados. Não acompanha a linha do tempo de Deus. Ok, então vamos pregar para os que acreditaram em Jesus. Então os que acreditaram no Senhor Jesus vai dizer assim, mas os que acreditaram no Senhor Jesus não está estacionado. Alguns estão estacionados. Quem são os que estão estacionados? Tem uns que parou lá em Belém, no nascimento do Senhor Jesus, e vive pregando e fazendo reza ao menino Jesus. Tem gente que ficou parado lá em Belém e idolatra o menino Jesus, ok? Outros chegaram até a cruz, normalmente são os mesmos, esses mesmos que deu uma parada no menino Jesus em Belém, também eles deu uma parada no Jesus na cruz. Mas eles foram só até ali. Eles foram só até ali no Jesus na cruz, e até hoje eles carregam uma cruz com uma imagem, porque eles pararam ali no Jesus na cruz, ok? Aí a pessoa vai dizer, não, mas eu não sou esses. Ok. Vamos mais para diante para a gente ver. Tem aqueles que pararam no túmulo vazio e ficou parado ali. Só fala que Jesus ressuscitou, mas não acompanha a linha do tempo do Senhor Jesus, ok? Preste atenção. Tem uns que ficam ali. Prega que o túmulo está vazio, mas parou ali. Ok, gente? Então, o que a gente vai começar a fazer? Com a graça de Deus Pai. Vamos ver os finais dos evangelhos, os últimos versículos dos evangelhos. Ali começa a linha do tempo da vida do Senhor Jesus após a morte. Ok? É muito bom pregar que o Senhor Jesus morreu para nos salvar. Mas você não pode parar de frente do túmulo vazio e encerrar ali a sua pregação. Ok? Depois que você já pregou que ele morreu e ressuscitou, você tem que continuar mostrando para as pessoas o que aconteceu depois, ok? Então, nós temos lá a história das mulheres e também os discípulos que foi até o túmulo no domingo de manhã. E aqui eu não vou entrar em detalhes aqui, só estou falando para a gente começar aqui, ver na linha do tempo o Senhor Jesus após a ressurreição, ok? Então, você vai em Mateus, vou pensar com o Evangelho de Mateus, depois a gente vai para os outros também. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, que é o último, no versículo 10 fala assim: Então Jesus lhe disse, não tenha medo,
vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Ok? Então aqui o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Aqui o Senhor Jesus não estava mais pregando no templo em Jerusalém, nem na sinagoga, não estava. O tempo dele pregar na sinagoga, pregar no templo já tinha passado. Aqui ele manda dizer aos discípulos e aos todos os seguidores dele para ir para Galiléia. Galiléia é um pouquinho longe de Jerusalém, viu, gente? Galiléia é um pouquinho longe de Jerusalém. Mas ele falou para eles irem para Galiléia. Naquela época era andando, era a pé. Ok? Não tinha trem-bala, não tinha ônibus, muito menos trem-bala, ok? Era a pé mesmo. Ok? Então, primeira coisa que ele fez depois da ressurreição, que ele encontrou aqueles que estavam no túmulo procurando o corpo dele. Estava ali ainda procurando o corpo deles para embalsamar, mas ele já tinha ressuscitado. Porque a primeira coisa que ele falou, vai para Galiléia. Então aí ele já sai do meio religioso. Preste atenção. Ele já sai do meio religioso, vai para Galiléia. Galiléia não era um meio religioso. A Galiléia tinha gente de todas as nações e de todas as línguas ali, ok? Agora vamos mais para frente, que tem uns assuntos aqui que eu não vou falar sobre isso. O 16 de Mateus 28. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Okay? Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, gente. Eles acreditaram, eles foram, eles adoraram. Por que eles adoraram? Você só podia adorar Deus. Porque eles tinham certeza absoluta que Deus estava em Jesus. Ok? Eles tinham, não se prostravam, não adoravam anjo. Toda a Bíblia tem Apocalipse, você vai ver isso. Mas quando o Senhor Jesus aparecia para eles, eles tinham certeza absoluta que eles estavam diante do Pai também. Porque o Senhor Jesus falava, eu e o Pai somos um. Ok? Então eles tinham certeza que ali também estava diante do Pai. E eles se prostravam. Então aqui o 16 de Mateus 28 fala... Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Ok? Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tem pessoa que mesmo ela vendo, ela duvida. Inclusive está escrito isso aqui, viu? Alguns duvidaram. Ok? O Tomé ainda acreditou quando viu. Tem gente pior que Tomé, que tem gente que vê e não crê. Vamos lá. O 17 fala, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. O 18 fala, então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quem deu? Quem deu toda a autoridade? O Pai. Elohim, Hashem, Adonai. Ele deu toda a autoridade no céu e na terra. Ele deu para Jesus de Nazaré. Guarda bem esse nome. Jesus de Nazaré. Porque tem Jesus falso sendo pregado. Tem Jesus do esoterismo. Tem Jesus da nova era. Tem os falsos Jesus por aí. Fique atento. Quando perguntar para você qual Jesus que você crê, normalmente as pessoas não vão te perguntar isso. Mas você já fala logo, eu creio no Jesus de Nazaré, o Jesus dos evangelhos. Dos evangelhos escritos pelos apóstolos. Nada de misticismo. Cuidado, gente. Tem evangelhos esotéricos na internet, está fazendo muitas pessoas se desviarem da verdade. Ok? Então o que o Senhor Jesus recebeu? Toda a autoridade no céu e na terra.
ok? Agora vamos para o 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Qual foi a ordem que o Senhor Jesus deu aos discípulos? Ok? E aqui o Senhor Jesus está falando assim, olha, por favor, você poderia fazer isso? O Senhor Jesus tem autoridade. Ele não ficou falando para os discípulos, por favor, vocês poderiam falar que eu ressuscitei? Vocês poderiam, por favor. O Senhor Jesus falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, ide. É uma ordem. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, ide. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá quando o Senhor Jesus estava vivo ainda, antes dele passar pela morte e ressurreição, o Senhor Jesus falou assim, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Porque primeiro ele pregou para o povo de Israel. Então ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqui no 18 de Mateus 28, ele já diz o seguinte. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aqui o 19. Portanto, vão e façam discípulos aonde, gente? Israel? Só nas ovelhas perdidas da casa de Israel? Não, gente. Ele falou assim, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ok? E aí as pessoas começam a ficar com nhen por aí, para querer tirar a validade dessa palavra, ok? Tome cuidado que tem muita gente que fica com nhen por aí, para tirar a validade dessa autoridade do Senhor Jesus. Ok? E fica, mas Jesus falou isso. Tá, mas Jesus falou isso também. Toda vez que alguém falar, Jesus falou isso, você tem que ter outra coisa que Jesus falou para você falar. Porque senão as pessoas vão te enrolar. Porque o inimigo tentou usar a palavra de Deus, a Torá. Tentou usar o Salmo 91. Tentou usar as coisas de Deus para poder enganar o próprio Senhor Jesus. Então fique atento, fique esperto. Primeiramente clame ao Deus que te deu o Santo Espírito, para que você entenda a Bíblia, ok? E leia a Bíblia. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então, tem ordens. Ser salvo é só levantar a mão, tô salvo, vou pro céu. Não preciso fazer mais nada. Aqui o versículo 20 de Mateus 28 fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então tem ordens que Jesus deixou, ok? E eu estarei sempre com vocês, ou com vós. Porque se vocês foi encaixado no português, né? Lá não era nem para a gente ter vocês, foi encaixado no português, ok? É vós. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vós ou a vocês. E eu estarei sempre com vocês, com vós, até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês quando? Até um pedacinho da época? Não, até o fim dos tempos. Nós ainda estamos aqui. Os tempos estão chegando ao fim, mas ainda não chegou. Ok? O Senhor Jesus está conosco, aleluia. Eu vou até ver aqui em outra tradução se tem esse capítulo, né? Porque eu tenho uma outra Bíblia aqui, mas tem alguns capítulos
que eles não deixaram, porque é uma Bíblia que você precisa pagar a internet para você ter ela por completo. Vamos ver aqui se... Ah, esse versículo tem. Muito bem. Esse capítulo 28 tem aqui. É uma Bíblia que ela é... De um lado ela é grego, do outro lado ela é português, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui nessa que eu acredito que ela esteja mais próxima do grego, ok? Eu acredito. Vamos lá. 10. Mateus 28, 10. Então lhe disse Jesus: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para Galiléia, ali me verão. Ok? Eles estavam querendo conversar com Jesus e não era a hora do Senhor Jesus conversar com eles ali. E o Senhor Jesus marcou encontro, ok? Com eles. E o Senhor Jesus queria falar com todo mundo junto. Ok, gente? Olha o 16 dessa outra tradução. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte, ó, aqui já tem mais detalhe, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando viram, o adoraram. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, ok? Aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos ainda não foram consumados. E o Senhor Jesus está conosco. E nós precisamos acompanhar a linha do tempo dele. E a gente precisa pregar o evangelho conforme ele está escrito, não conforme as pessoas acham. Ok, gente? Tem gente por aí que prega o evangelho conforme eles acham que tem que ser pregado. Não, você tem que pregar conforme está na Bíblia. Ok? Eu vos deixo todos aqui na paz do Senhor. Leiam os evangelhos, leia os escritos apostólicos, porque Jesus está voltando. E quem não tiver em comunhão com ele não vai entender nada, ok? Pai, shalom, shalom até qualquer hora.